E o PT, hein? E o Lula? Aconteceu na primeira semana de fevereiro de 2021. Depois de uma reunião com Lula, Fernando Haddad saiu autorizado a se colocar como uma alternativa dentro do PT para a eleição de 2022. Pelo fato de ter representado o PT em 2018 e ter ido para o segundo turno, o meu nome está colocado. Evidentemente que está colocado. Mas antes disso, nós vamos discutir com o país 2021 e a recuperação da economia e da saúde pública, para aí sim nós nos apresentarmos em 2022, se isso for necessário. A proposta é a mesma de 2018 e as circunstâncias também são parecidas. Em 2018, o PT apostou até o último minuto numa candidatura de Lula, que foi inviabilizada judicialmente. Para 2022, o cenário é praticamente o mesmo. Lula está inelegível, só que isso poderia mudar. As chances de que Lula possa concorrer em 2022 não são lá grande coisa, como você vai ver mais tarde. Só que, se rolar, isso obviamente muda tudo dentro do PT. O Lula recuperando os direitos políticos, evidentemente que a discussão é de outro nível, porque o Lula teria sido eleito, na minha opinião, em 2018 se pudesse concorrer. Muita coisa pode acontecer até 2022. Ainda assim, Lula teria dito que o PT não pode mais esperar. Tempo é mesmo um aspecto importante nessa discussão. Mesmo na esquerda, houve quem considerasse essa jogada aí do PT arriscada, atropelada, apressada. Boulos, por exemplo, alertou que o ideal seria discutir primeiro o projeto e depois o nome que representa o projeto. Na sequência, ele deu uma amenizada, reconhecendo o direito do PT de definir os próprios rumos. Acontece que as decisões do partido têm tudo para afetar o Brasil inteiro, e é por isso que a gente deve olhar para esse assunto com muita atenção. Eu perguntei, presidente, falei, Lula, eu tô aqui, tá esgotado o prazo, o que você quer da gente? Ele falou, companheiro Haddad. Vai lá e ganha essa eleição pra mim. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. O Supremo Tribunal Federal precisa decidir se Sérgio Moro foi ou não parcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. Recentemente, o STF retirou o sigilo de um documento com 50 páginas, contendo mensagens trocadas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Isso em conversas privadas e também em grupos de procuradores da Lava Jato. Essas mensagens todas foram trocadas entre os anos de 2015 e 2017. A essas alturas, com tudo o que já se sabe sobre as entranhas da Lava Jato, dá para dizer que é mais do mesmo, o que não significa que não seja grave. Moro, o juiz, aparece como um chefe, como um coordenador da acusação. Se entender que Moro foi parcial e que a condenação de Lula no caso do triplex deve ser anulada, Lula ainda teria de lidar com o caso do sítio de Atibaia. Acontece que Moro também colocou a mão nesse processo e, portanto, ele estaria contaminado. Dentro do Supremo Tribunal Federal, quem decide o destino de Lula é a segunda turma, da qual participam 5 ministros. O que rola é que essa questão aí é muito disputada entre esses 5 ministros. E o voto que deve definir tudo é o do ministro Nunes Marques, aquele lá que Bolsonaro acabou de colocar no STF. Nós estamos na iminência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a conduta do juiz Sérgio Moro em relação ao Lula. Há uma pendência já há 2 anos no Supremo Tribunal Federal que foi abastecido com provas eloquentes sobre a maneira como ele se conduziu em relação a um cidadão que não tinha cargo, não tinha mandato, um cidadão comum, ex-presidente da República,
E as provas são muito evidentes da maneira como o Sérgio Moro atuou em relação à acusação. Ele não foi um juiz, ele foi um acusador que liderou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. E é o único juiz que o Lula arguiu a parcialidade. Então nós vamos aguardar agora, nas próximas semanas, talvez nos próximos 2 meses, uma definição sobre isso. O STF define o destino de Lula. O destino de Lula define o destino do PT. O destino do PT define, pelo menos em parte, a eleição de 2022, que define o futuro do Brasil. Tanto é assim que a pesquisa da consultoria Atlas Político sobre a eleição de 22 precisou considerar 2 cenários, um com Lula e outro sem Lula. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2021. Entrando na disputa com Lula, o PT iniciaria a corrida eleitoral com 22% das intenções de voto. Já com Haddad como candidato, o PT teria 13%. Num segundo turno contra Bolsonaro, no entanto, a coisa muda, pelo menos segundo a pesquisa. Lula teria um desempenho um pouco pior que os de Haddad e também de Ciro Gomes do PDT. Eu acho que quando chegar 2022, eu espero que os partidos tenham outros candidatos, que o PT tenha candidato, que o PCdoB tenha candidato, que o PDT tenha candidato, que o PSB tenha candidato, sabe? Porque assim, com bastante candidato é que a gente vai construindo a democracia. Aí tem o primeiro turno, quem for para o segundo turno disputa as eleições, ganha e governa o país. Aqui, Lula aparece sendo entrevistado por Leonardo Sakamoto, isso foi em abril de 2020. Intenção de se candidatar mesmo, ele diz que não tem. Presidente, o senhor gostaria de enfrentar Sérgio Moro num suposto segundo turno presidencial em 2022? Eu gostaria de enfrentar no primeiro, sabe? Porque eu acho que ele não irá para o segundo turno em nenhuma eleição que tenha debate. A aparente contradição precisa ser contextualizada. Lula enfrentou Moro na casa do adversário, a justiça. Natural que ele cogite uma revanche jogando na própria casa, a política, mas isso parece ser um pensamento só hipotético, porque por mais de uma vez ao longo de 2020 ele negou que queria concorrer em 2022. O argumento mais usado foi a idade. Eu, sinceramente, Sakamoto, eu vou estar com 77 anos quando chegar outubro de 2022, sabe? E eu acho que se eu tiver juízo, sabe, eu tenho que ajudar com que o PT tenha outro candidato e que eu seja um bom cabo eleitoral. É para isso que eu trabalho, é isso que eu quero fazer. Quero ajudar a eleger alguém que tenha compromisso com o povo, os trabalhadores do país. É claro que essas declarações não tiram a preferência de muitos petistas por uma candidatura de Lula. O argumento da idade também pode ser rebatido. É só ouvir aí a Márcia Tiburi. Aqui ela aparece numa entrevista que ela concedeu pra gente, no Meteoro, em dezembro de 2020. Então, o PT também. Todo esse horror perdeu o poder nos jogos pérfidos, mas não perdeu o povo. Tanto que a prova disso tem que prender o grande líder, porque ele não pode se candidatar, porque se ele candidatar, não tem para ninguém. Então, isso não muda em 5 anos, nem em 10, nem em 20. Isso foi construído e isso fica. Por isso que eu acho que o Lula, se candidatar de novo, gente, vai ganhar. Não tem a menor dúvida. E tem gente que fica falando que ele tá velho. Olha o Biden. O Biden venceu. E olha o Mujica, né? Então eu acho que realmente é uma possibilidade. Com ou sem Lula, o PT teria de enfrentar no segundo turno de 2022 aquilo que enfrentou em 2018. Mídia, políticos tradicionais, mercado, todos unidos na tentativa de convencer você de que o PT é o outro extremo, é o bolsonarismo de esquerda. Todos nos dirão mais uma vez que a escolha continua sendo muito difícil, apesar dos argumentos que vão se acumulando. Nesse momento já existem mais de 230 mil argumentos contra Bolsonaro e, infelizmente, esse número tende a crescer.
O Meteoro Brasil inaugurou um novo espaço numa outra distinta plataforma de vídeos dessa imensa internet. Dizem que só de pronunciar o nome da plataforma concorrente aqui no YouTube você já é boicotado. Ou pior, o YouTube pode matar o canal. Então eu só vou dizer que é o site roxinho, e aí se você quiser, você vai ter que achar. Lá a gente comenta algumas das principais notícias do momento. Tem eu, Álvaro, tem a Ana e tem a Eva. O que gera alguns acidentes de quando em quando, tipo aquela vez em que eu joguei a bolinha pra ela pegar. Alguém mencionou... Ai. Eu fui jogar bola, eu acertei um copo. Eva! Cuidado, filho. Eu acertei um copo. Como essa plataforma aí é focada em jogos, a gente também joga. E pra ser sincero, jogar videogame por lá, acompanhado do público, olha, isso tem feito muito bem pra mim. Dá pra conversar com as pessoas, receber sugestões, bolar alguns planos em conjunto também. Você pode colar com a gente lá, mas só se você quiser. Eu ia ficar muito feliz. Obrigado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o Sr. Valdecir junto com o Igor e com o Vitor. O Vitor manda para o Igor, que está de aniversário no dia 6 de fevereiro, a mensagem que segue. Obrigado, Igor, por todas as brincadeiras, brigas, lições, exemplos e boas indicações, como a desse canal. Uhul, obrigado! Apesar da distância física, você sempre terá um lugar no meu coração. Saudades, te amo e se cuida. Beijo, gente! Valeu!